São Paulo voltou a treinar nesta segunda-feira, já na expectativa da estreia do Campeonato Brasileiro, que acontece em casa, aqui no Morumbi. E na atividade, a novidade foi a presença de Jonathan Calleri, ele que não participou do jogo-treino que aconteceu no sábado contra o São Bernardo, também aqui no Morumbi. No sábado, o Calleri cumpriu um cronograma de carga individualizada, mas nessa segunda-feira ele voltou às atividades com o restante do elenco. E sobre esse jogo-treino que aconteceu também aqui no Morumbi contra o São Bernardo, ele foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, o Luiz Ubeldia entrou com uma equipe que seria a titular e venceu por 1-0 com gol de André Silva e assistência de Igor Vinícius. E nos 45 minutos restantes, Zubeldia trocou todo o elenco, entrou com uma equipe alternativa, usou muitos meninos da base e venceu também por 3-2, mas sofreu 2 gols do São Bernardo. E a curiosidade é que os 3 gols do São Paulo foram dos meninos da base: Lucas Ferreira, Matheus Alves e Rian Francisco. A gente lembra que o tricolor não entra em campo desde o dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Paulista, quando foi eliminado pelo Palmeiras. E agora ele estreia no Campeonato Brasileiro em casa, aqui no Morumbi, contra o Sport, no sábado às 6h30 da tarde. E a dúvida fica como o Luiz Ubeldia deve entrar em campo para essa primeira partida do Brasileirão. Ana, quero saber do mercado da bola do São Paulo, hein? Eric, atacante, está indo para o Vitória, emprestado, está saindo do tricolor? Já está com a passagem na mão para ir para Salvador, pedido do Carpini, empréstimo até o final do ano, opção de compra. O Eric é um jogador que chegou pelas mãos do Dorival. O Dorival tinha sido treinador dele no Ceará, ele teve um desempenho muito bom no Ceará e o São Paulo contratou, inclusive fez pré-contrato com ele, né? Aí ele chega no São Paulo, teve algumas oportunidades, e aí o que acontece? Perde espaço. E é um jogador que gostaria de jogar, né? Ele estava insatisfeito. Mas assim, não é um insatisfeito negativamente. O cara quer jogar, todo jogador quer jogar, aquela coisa toda. E o São Paulo estava com um abacaxi na mão. Por quê? Porque um jogador insatisfeito querendo jogar e com muitos jogadores da base na fila pedindo espaço. Não só nos treinamentos, nos jogos treinos, também na base, na copinha. Então o São Paulo se livra, entre aspas, de 2 problemas. Por quê? Porque o Eric, você limpa a folha salarial, o Vitória vai pagar o salário, você tem um jogador rodando, né? Você tem um jogador atuando na vitrine, pode fazer uma boa venda no final do empréstimo, e aí você abre espaço no elenco para a molecada ficar no banco, para a molecada mostrar o trabalho. Então o São Paulo comemora nos bastidores essa negociação, bem sucedida. Falta um detalhezinho ou outro, mas assim, já nas próximas horas, próximos dias, já vai viajar, se despedindo aí do elenco, para se juntar ao Vitória. Ontem a gente falava, né, do Vitória, da necessidade de se reforçar para o brasileiro, chegando o Eric aí para reforçar o Vitória. Então é um bom negócio para todo mundo. Quem que você tem da base aí pedindo espaço? Tem o Lucas Ferreira, o Henrique tem o Lucas Ferreira, o próprio Rian Francisco, que está chegando. O Rian mais para centroavante, né? Você tem o Matheus Alves, que é meia, mas é um jogador que também está pedindo passagem, é a questão da renovação de contrato. Você tem o Lucas Ferreira, você tem o próprio Carmo, o Henrique Carmo, que é muito bom jogador. Então, assim, não só a torcida pede esses jogadores, esses moleques estão desempenhando bem no treino, como também o Zubeldia busca esse equilíbrio para dar oportunidades. E aí fica muito aquela coisa, o Zubeldia não gosta da base, o Zubeldia não gosta de usar os moleques, o Zubeldia é contra os moleques. Não é verdade isso, não é bem por aí. O Zubeldia vai dar oportunidades para os moleques, tanto que esse movimento do Eric mostra que que o treinador está preocupado. É uma boa para o São Paulo essa negociação, PVC, pensando nessa estratégia de aliviar a folha salarial e também de dar mais espaço para a base, mas também há que se considerar que o São Paulo já liberou vários atletas, mais de 15 aí nesta temporada, e contratou 4. É uma preocupação o elenco ficar um pouco curto para o Zubeldia? O elenco já caiu de 18 milhões a folha para 15 milhões e meio. Já caiu 2 milhões e meio do que é de folha de pagamento, mesmo saindo 15 e chegando 4. Mesmo chegando o Oscar, que é um jogador de 3 milhões, que quem paga é o Superbet. Eu acho que era bom ter o Eric no elenco, mas o Eric jogou tão pouco. No fundo, o Eric é um jogador que ele tem um peso salarial e ele não tem um peso de você olhar e dizer
Sabe quando você tá na O arquibancada? famoso custo-benefício. Quando você tá na arquibancada e você fala, pô, o jogo tá ruim. Que eu Esse não vou cara vai botar resolver quem? o jogo. Vou botar aqui no banco. Quem tá no banco? O Eric. Putz, não tem ninguém no banco. A gente fala cruelmente, né? Não é que não tem ninguém no banco. No Tem o linguajar Eric do no banco. torcedor, né? Você fala, pô, não tem ninguém que vai entrar e vai resolver o jogo. Então deixa ele ir, porque no Vitória ele vai resolver jogo. E no São Paulo, de repente, o Lucas Ferreira resolve jogo. E às vezes ares novos são bons para o jogador também, né? A gente viu o caso do Pedro Raul lá fazendo gol adoidado no Ceará, campeão cearense, e no Corinthians não estava funcionando. Às vezes precisa de uma mudança assim para que o jogador se desenvolva. E sabe que é uma coisa que internamente pega muito no São Paulo? Por exemplo, você não abre espaço para a base. O que aconteceu com o William Gomes? O William Gomes era um jogador que surgiu, resolveu o jogo, foi craque do jogo e tal, e aí de repente naquele jogo contra o Botafogo, ele entra de titular e é substituído no intervalo, antes do intervalo e sumiu. O que aconteceu? Foi vendido para o Porto. O que ele é no Porto hoje? Titular. Então o São Paulo fala, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Se o William Gomes arrebenta no São Paulo, não é vendido por 8, 9 como foi vendido. Ele é vendido por 15, 18. Então o São Paulo tem que ter essa consciência. A direção do São Paulo tem que olhar para a base, né? Não é chegar os moleques campeões da Copinha e esconder os moleques. Então assim, o Eric, com todo respeito, bom jogador, destaque, foi bem no Ceará, pedido do Dorival na época e tal, mas acho que tem que ter espaço para a base. O Eric era um jogador que chegou porque o Dorival pediu e porque o São Paulo entendia que precisava ter mais jogador de velocidade. Abrir o campo, né, que eles falavam, né? E esse espaço para a base já é uma reivindicação da torcida já de algum tempo, né? Tanto que chiou bastante com a saída do William Gomes. Agora, Renan, jogador importante, titular, Rafael, que trouxe uma regularidade para o gol do São Paulo. O gol era um problema, era uma questão para o São Paulino desde a aposentadoria do Rogério Ceni, né? Todo mundo que entrava tinha uma pressão muito grande, era muito questionado, não se firmava. Rafael chegou, embora ele até sofra algumas críticas, mas se firmou nessa posição. São Paulo está trabalhando na renovação do contrato dele? Tá, mas é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Assim, São Paulo quer renovar, o Rafael quer continuar, não há nenhum empecilho, não tem nenhuma cláusula, não tem questão salarial, não tem questão financeira que pega, tempo de contrato. O Rafael ele fala isso lá dentro, fala em entrevistas, ele quer se aposentar no São Paulo. E a relação que o Fábio Melo, que é o empresário do Rafael, com o São Paulo, com a direção do São Paulo, é uma relação muito estreita. Então, assim, chegada a hora certa, o São Paulo vai botar o contrato de extensão, o Rafael vai assinar e tá tudo certo. Só uma coisa que faltou a gente falar da história do ofício, que é a questão do Rafael. O Rafael ficou muito chateado com a história do Reinaldo Carneiro Bastos. O Reinaldo Carneiro Bastos, logo depois que ele deu aquela entrevista na terça-feira, ele subiu e a diretoria de comunicação do São Paulo da federação recebeu um telefonema para falar que o Rafael estava chateado. A direção de comunicação conversou com o Reinaldo Carneiro Bastos e ele falou, putz, pisei na bola mesmo, errei, não tinha que ter falado isso. Tipo, relaxei no final da entrevista, não podia ter falado isso. Ia passar a mão no telefone para ligar para o Rafael, quando ele passou a mão no telefone, tocou o telefone na outra linha, era o Rafael. O Rafael ligou para o Reinaldo Carneiro Bastos antes do Reinaldo Carneiro Bastos ligar para o Rafael. O Reinaldo Carneiro Bastos pediu desculpas para ele e depois logo fez a nota oficial pedindo desculpas, que foi reiterada no ofício divulgado ontem pela Federação para o São Paulo. Claro que quando você pede desculpa, ninguém precisa aceitar. Desculpa, Luiz. Você me desculpa que você falou sozinho, eu não ouvi, mas a audiência te ouviu, PVC. Mas é isso, né, gente? Foi uma fala ali mal colocada de fato, mas pediu desculpas, ligou, as coisas se resolvem assim no diálogo. A gente também não precisa ficar reverberando isso, ainda vem numa nota, pediu desculpas de novo. Luiz Subeldia, um nome que causa reações adversas no torcedor do São Paulo. Alguns defendem a permanência do treinador para o desenvolvimento do trabalho. Outros já querem que ele pegue sua mala e volte para a Argentina. Vamos dar uma olhada nos números e ver quem tem razão? Subeldia chegou ao tricolor depois da saída do Thiago Carpini, no dia 20 de abril do ano passado.
De lá para cá, foram 62 jogos disputados, com 29 vitórias, 16 empates e 17 derrotas, num aproveitamento geral de 55,3%. Nos clássicos contra os principais rivais, apenas 2 vitórias em 8 partidas, ambas contra o Corinthians. No mais, um empate com o Alvinegro, uma derrota para o Santos e 2 empates e 2 derrotas para o Palmeiras, uma delas que custou a eliminação recente no Paulista deste ano e deu muita polêmica. Falando em eliminação, além do estadual deste ano, o São Paulo deu adeus de forma antecipada em 2024 à Copa do Brasil e à Copa Libertadores, ambos nas quartas de final. Para além dos números, tem torcedor que está incomodado com a falta de evolução dentro de campo. Se bem que o Subeldia parece ter encontrado a formação ideal com os 3 zagueiros. Além disso, tem torcedor que está reclamando também da falta de utilização da base dos garotos de Cotia. O contrato do técnico Luiz Subeldia vai até o final deste ano, final de 2025. E aí, vai aguentar até lá? Vai cair antes? Será que ele vai ter vínculo renovado? Essas questões eu deixo para vocês responderem por aí. Legal. Bom, então a semifinal entre São Paulo e Palmeiras parece não acabar mais. A Marina vai chegar aqui porque ela tem novidades sobre o pênalti que a arbitragem marcou para o Verdão. Não é isso, Má? Boa noite. Olá, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Novidades, sim. Ontem à noite, a Federação Paulista de Futebol enviou para o São Paulo uma resposta àquele ofício que o clube havia mandado lá no dia 11 de março, reclamando da arbitragem do clássico do Choque Rei e daquele pênalti que foi marcado do Arboleda em cima do Vitor Roque. Aquele que a gente falou incansavelmente aqui, como você disse, ainda está nessa novela, está rendendo novos capítulos. A Federação Paulista acabou divulgando, nesse comunicado ao São Paulo, que houve sim um equívoco na marcação do pênalti, que o pênalti foi marcado de forma equivocada, que mesmo entendendo que é uma questão interpretativa, o lance do Arboleda em cima do Vitor Roque ali, a federação entende que o árbitro de vídeo deveria ter chamado o árbitro de campo para revisar o lance. Não foi isso que aconteceu. O árbitro de campo, que era ali na ocasião o Flávio, o Flávio Rodrigues de Souza, não foi chamado, ele marcou o pênalti ali em campo e o VAR, que é o Rodrigo Guarizo do Amaral, acabou não chamando ele para revisão por entender que de fato houve essa penalidade. O Palmeiras então converteu o pênalti e acabou avançando para a final do Paulistão. São Paulo não vai se manifestar, entende que agora esportivamente não há mais o que fazer, justamente porque falta apenas um jogo aí da grande decisão. Esse ofício aí foi respondido depois de algumas semanas aí, lembrando que o São Paulo, quando enviou esse comunicado à federação, inclusive, vamos dizer assim, ameaçou a entidade a não colocar o seu elenco principal no ano que vem, 2026, justamente como uma punição aí à federação. A federação respondeu falando que analisou de forma cautelosa todas as reclamações, que os árbitros ali acabam sofrendo em relação aos erros que cometem, mas que luta aí bravamente para não ocorrerem esses erros e pediu desculpas. Última informação de São Paulo aqui, Mi, para devolver para vocês, é que o Eric está de malas prontas para o Vitória. Vai para lá até o final do ano por empréstimo, sem opção de compra fixada, com o clube, o Vitória, pagando aí os salários do jogador. Tá certo? Volto com vocês por aí. Obrigada, Má. Bom, o que vocês acharam de toda essa questão do pênalti? Tchau, Eric. Vamos lá. A resposta da federação poderia ter sido dada já no dia seguinte. Todo mundo sabia que não tinha sido pênalti, né? Passou um tempo para dizer agora é um pouco mais tranquilo, enfim, todo mundo ficou... Acho que eles esperaram esfriar a situação. Mas não foi uma postura, né? Acho que a postura correta era acontecer uma equipe da arbitragem, tomávamos uma decisão lá se cabia punição ou não ao pessoal do VAR. Enfim. Pênalti absurdo. Não sou clubista, São Paulo foi prejudicado, em outras situações foi beneficiado, inclusive contra o Palmeiras. Agora, é um erro de interpretação absurdo, os caras do VAR. Esses caras aí da arbitragem de hoje, eles sabem, dá uma prova, simulado, sem perguntas, tem mais. Múltipla escolha sobre regras de futebol, eles tiram 10, mas eles não sabem aplicar na prática. Então fica difícil. Chega mais aqui, Tim, o Rodrigo França deixar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Quando é que o tricolor vai poder voltar a gastar dinheiro para contratar atletas?
Na janela da metade do ano passado, apenas jogadores emprestados, alguns com opção de compra. Na janela desse ano, 4 reforços todos de graça. Oscar, Cédric Soares, Enzo Dias, além do Wendel. Atletas que estavam livres no mercado. E assim continuará sendo na janela da metade do ano e na janela de janeiro de 2026. Segundo Márcio Carlo Magno, superintendente geral do São Paulo e o especialista na parte de finanças, o tricolor só vai poder voltar a gastar com reforços a partir da metade de 2026. Isso se cumprir todas as metas previstas em seu orçamento nos próximos 1 ano e 3 meses. Importante contar que a situação financeira do São Paulo é extremamente complicada. O time tem 900 milhões de reais de dívida e registrou em 2024 mais um déficit bastante elevado, superior aos 100 milhões de reais. De qualquer forma, com a criação do FIDIC, com a parceria muito próxima de ser firmada com o Evangelos Marinax e com uma série de pequenas outras medidas, São Paulo entende que vai primeiro estagnar essa dívida de 900 milhões de reais e depois vai começar a reduzi-la, garantindo assim um maior conforto no fluxo de caixa e, por consequência, um respiro para contratação e investimento para trazer atletas a partir da metade do ano que vem. Só para completar sobre o São Paulo, tricolor que emprestou o atacante Eric para o Vitória, empréstimo até o fim da temporada, com custo de 1 milhão. É isso que o Vitória vai pagar, 1 milhão de reais até dezembro. Se quiser ficar com o jogador, o Vitória vai precisar abrir uma nova negociação com o São Paulo, até porque não há valor estipulado para a compra do atleta. Hora de falar sobre o São Paulo, que decidiu emprestar o atacante Eric. O jogador vai atuar por empréstimo até o fim da temporada no Vitória. Haverá uma compensação financeira do Leão para o São Paulo e não tem valor de opção de compra. Se o Vitória quiser ficar com o jogador, vai precisar procurar o São Paulo no fim da temporada para tentar chegar a um acordo. Eric, que tem 27 anos de idade, já havia passado pelo Vitória nas temporadas de 18 e 2019. A avaliação dentro do São Paulo é de que o Eric não conseguiria ser protagonista e estava ocupando o espaço de atletas da base, como por exemplo o Ferreira, recentemente promovido das categorias de base. Não confundir o Ferreira, que eu me refiro, que veio da base, com o Ferreirinha, jogador contratado do Grêmio. Além dessa questão de abrir espaço para atletas de Cotia, a saída do Eric também assegura uma economia de mais ou menos 350 mil reais por mês. Já havia contado para vocês que o tricolor precisa reduzir sua folha em mais ou menos 3 milhões de reais por mês para conseguir contemplar um pedido ou aquele acordo via FIDIC. Só para arrematar sobre o São Paulo, queria destacar a fase de Moreira, lateral direito emprestado ao Porto. Ele não tem jogado pelo time principal e sim pelo Porto B. Mas, ainda assim, fazendo essa ressalva, dá para dizer que o Moreira no time B vai bem. São 20 partidas disputadas. São 7 partidas disputadas, quase todas como titular, 591 minutos em campo. Nenhum gol e nenhuma assistência. Porto tem até a metade do ano para decidir se fica ou não com o lateral direito tricolor. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal do São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né? Vem fazendo seus preparativos aí para enfrentar o Sport aí na sua estreia no Campeonato Brasileiro. Jogo de suma importância para o São Paulo ali, já iniciar o Brasileiro ali com o pé direito ali, fazendo 3 pontos que para mim é muito importante. Eu, como torcedor do São Paulo, vejo assim, todo jogo no Morumbi é importante. E ano passado a gente sabe que pontos que a gente perdeu ali quase que complicou nós ali no final ali do Brasileirão. Ali, até porque quando a gente foi eliminado da Libertadores, a gente ficou sem rumo. Então é importante, muito importante, que o senhor Zubildia coloque o time aí ideal e vá para cima do Sport e arranque esses 3 pontos lá do Sport lá. Ah, não é um jogo fácil, mas não importa. O São Paulo não pode empatar com ninguém dentro do Morumbi, só tem que vencer, porque lá é nosso estádio. A campanha dentro do Morumbi tem que ser uma campanha impecável, até porque também tem Libertadores aí e o São Paulo precisa de tranquilidade para estar jogando a Libertadores. Não pode estar ali conectado, indo jogar Libertadores e pensando como melhorar seu desempenho no Brasileirão porque tá indo mal. Cara, o foco tem que ser nas duas competições e tentar mandar bem nas duas, principalmente aí
na Libertadores, né? Principalmente na Libertadores, porque a gente sabe que no Brasileirão ali, em algumas rodadas, o São Paulo vai um pouco displicente, vai um pouco com o time reserva ali, para tentar ali poupar os jogadores para os demais jogos aí da Libertadores. São Paulo aí que está encaminhando a renovação do contrato de Cédric, um empréstimo de Eric para o Vitória. Esse empréstimo de Eric é mais para abrir ali espaço no elenco, principalmente para os garotos da base. Lucas Ferreira, que está pedindo passagem, e o próprio Henrique Carmo aí. Esse empréstimo do Eric se dá muito por conta disso, daí, apesar que eu gosto muito do futebol do Eric, porém eu tenho que concordar que ele não desempenhou no São Paulo. E o São Paulo também aí está encaminhando a renovação do contrato do goleiro Rafael, e o Igor Vinícius. O São Paulo está pensando ainda se vai renovar ou se não. Estão tentando aí ver como é que vai entrar no acordo, porque o contrato do Igor Vinícius está acabando e o São Paulo não sabe se renova ou não. Eu renovaria, até para ele ficar no banco de reserva ali. Porém, quem vai saber se vai renovar é a diretoria e a comissão técnica do Zubeldia, para saber se vai querer ficar com o atleta ou não. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!